Olá, turma, aqui é o professor Ronaldo, certo? E vamos para mais uma videoaula de ciências. A aula de hoje nós vamos ainda trabalhar o capítulo 8, que fala sobre o calor e suas aplicações, ok? Então, o capítulo 8 ele está aí a partir da página 192. Mas especificamente hoje, eu quero que vocês abram na página 206, que nós vamos estudar um pouquinho sobre o processo de transmissão de calor, ok? A transmissão de calor ela é a passagem de energia térmica, certo? De um local para outro, ok? Em razão às diferenças de temperatura, como eu já frisei em vídeos anteriores, tá bom? Essa transmissão ela ocorre de três tipos, por condução, irradiação e convecção térmica, como nós vamos detalhar cada um deles agora. A condução, ela ocorre principalmente em sólidos, tá bom? Principalmente nos denominados, condutores térmicos, certo? Pois eles possibilitam a transmissão de calor de um ponto a outro com maior facilidade, como é o caso dos metais, certo? Então, pessoal, essa transferência de calor, ela vai acontecer entre partículas que formam um corpo, tá bom? E vai ser da seguinte forma: algumas partículas elas vão aquecendo, certo? Vão conter maior temperatura e vai começar a oscilar, a vibrar. Então ela vai transferir essa energia térmica para as outras partículas que estão ali próximas, até que todo o corpo esteja aquecido, certo? Então vai ser uma condução partícula por partícula, certo? Então o que acontece? Vamos para um exemplo. Olha esse rapaz que ele está segurando a barra metálica. Quando ele começa a aquecer essa barra metálica nessa chama, a chama ela vai começar a aquecer as partículas da extremidade da barra e depois essa temperatura, esse calor, ele vai sendo transmitido partículas por partículas até tomar conta de toda a barra. E se você segurar essa barra com a mão desprotegida, ser uma luva, infelizmente pode acabar ocasionando uma queimadura na sua mão. Por isso que é bom proteger a mão, usar uma luva para poder fazer esse processo, tá bom? Olha aqui essa imagem aqui de baixo, ele já mostra como é que ocorre nas moléculas, certo? Olha aqui, uma molécula muito agitada está sendo aquecida, as moléculas dessa barra, aí vai sendo transferido para as outras, essa agitação, tá bom? Em direção sempre da mais agitada para a menos agitada. Essa condução térmica você pode observar também se você pisar com o pé no seu tapete e o outro na cerâmica. Você vai pensar que o tapete ele é mais quente, do que a cerâmica. O que acontece, pessoal? O tapete, na verdade, ele é um isolante térmico, certo? Então ele vai evitar que você transfira calor para o chão, certo? Para o chão aí, para a cerâmica. Já o pé que está desprotegido, que ele está pisando diretamente na cerâmica, você vai achar que o piso ele é frio, né? Ele é mais frio do que o tapete. Mas na verdade, o que acontece, pessoal? O calor do seu corpo ele está sendo transferido para a cerâmica, por isso que você tem essa sensação de que a temperatura é menor, tá bom? Então, continuando. Agora nós vamos falar sobre a convecção. Pessoal, a convecção ela ocorre, aí através da transferência de calor por meio de deslocamento de um fluido, isto é, um líquido ou um gás, tá bom? As correntes de convecção estão também relacionadas à formação do vento, que vamos estudar agora. Mas deixa eu explicar mais detalhadamente o que acontece. No caso dessa convecção nesse líquido, pessoal, a água, quando ela começa a ser aquecida, o que acontece? A água que está mais próxima da chama, as moléculas ali de baixo, elas começam a aquecer. Então, essa água que está mais próxima aqui à base dessa panela, ela aquece, então logo sua temperatura aumenta e suas moléculas expandem, ela se torna menos densa, né? E como vai reduzir essa densidade, ela vai subir e a água fria, que é mais densa, ela vai descer, certo? Então, água quente sobe, água fria desce. Então, isso vai se tornar uma corrente de convecção. É o que observamos quando nós estamos aquecendo um líquido em uma panela. Por exemplo, esse líquido ele começa a se movimentar por causa das correntes de convecção. Na geladeira também ocorre, certo? Esse processo de convecção. Porque, pessoal, o ar quente, que ele está ali embaixo, certo?
ele vai subir e o ar frio que está próximo ao congelador, ele vai descer, sempre formando essa corrente de convecção, ok? Por isso, se você quer conservar bem um alimento, você, por exemplo, você não pode deixar ele lá embaixo. A carne, por exemplo, você não pode colocar na base da geladeira, certo? Você sempre tem que colocar ali mais próximo ao congelador, senão ela vai estragar, porque quanto mais distante do congelador, mais quente será, tá bom? O ambiente ali. E as correntes de convecção também acontecem na atmosfera, em razão também dessa diferença de temperatura, certo? Como assim? O ar quente, né, o ar aquecido ali devido à irradiação do Sol, ele sobe e o ar frio ele desce. Então isso aqui, pessoal, vai formar corrente de convecção na atmosfera, formando assim as correntes de vento. E é exatamente esse ar quente, pessoal, que vai ajudar com aquele pessoal que voa aí de asa delta, que quando esse ar quente vai em direção a eles, eles conseguem subir ainda mais, certo? Continuando, agora nós vamos falar da irradiação. Pessoal, a irradiação é uma das formas de propagação do calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor. Exemplo, a luz, certo? O Sol não emite radiação. Então, pessoal, essa radiação ela tem capacidade de se propagar no vácuo, tá bom? Ou seja, na ausência de matéria, ok? Olha aqui, pessoal, essa imagem. Esse rapaz, ele não precisa colocar a mão no fogo, né, nessa fogueira para poder aquecer. Basta ele estar próximo a ela, porque a fogueira, quando ela aquece, quando ela está acesa, ela vai emitindo ondas de radiação, ondas de calor, que vai em direção ao seu corpo e você vai conseguir se aquecer. O Sol, da mesma forma, o processo de aquecimento da Terra ocorre através do Sol, que emite os raios infravermelhos que vêm em direção ao nosso planeta. A luz, principalmente a incandescente, né, que emite muito calor, por isso que elas não são tão interessantes, né, que elas consomem mais energia porque elas aquecem muito. E quando elas começam a aquecer, elas começam a liberar calor. Então, querendo ou não, o ambiente ele se torna um pouco mais quente com a utilização dessas lâmpadas. E a radiação ela não está presente apenas no Sol, né? Ela também está presente nos corpos que aumentam sua temperatura, como é o caso do nosso corpo. Quando aumenta a temperatura do nosso corpo, a gente começa a liberar também radiação, que é capaz de, que podemos observar se tivermos aquele equipamento que consegue captar ondas infravermelhas, tá bom? Que é a forma de radiação que nós liberamos. E agora falando sobre isolantes térmicos, tá certo, pessoal? Os isolantes térmicos, turma, eles são aqueles mal condutores, certo, de energia térmica. Ou seja, eles não conduzem com facilidade calor. É o caso aí da madeira, da lã, do plástico, borracha, vidros. O ar, né, o próprio ar também é um isolante térmico. O papel, o gelo, ok? Por isso que muitas panelas, turma, ali no cabo dela, né, nós observamos que tem plástico para a gente poder pegar aquela panela sem queimar nossa mão, porque aquele plástico vai proteger nossas mãos, vai evitar que a gente venha a sofrer com queimaduras, certo? Porque ele não conduz calor com facilidade, como é o caso de alguns metais. Essas luvas de proteção também, por elas serem de algodão, turma, ela é um isolante térmico e ajuda que você pegue a forma, né, de bolo do forno sem queimar sua mão, porque essa luva vai proteger, vai evitar que teu corpo sofra com excessiva condução de calor. E o casaco, turma, ele também auxilia que o nosso corpo perca calor para o ambiente, fazendo assim com que a gente se sinta aquecido. Então é errado quando nós falamos que o casaco é quentinho. Nada disso. O casaco, na verdade, ele é um isolante térmico que evita que você perca calor para o ambiente. Então você vai ficar aquecido com esse isolante, certo? Com essas jaquetas aí, com esses casacos. Tudo bem? Então nossa aula termina aqui, turma. E eu espero que vocês tenham entendido. Vou passar algumas atividades para vocês bem básicas. E conforme vocês forem respondendo, envie para mim aqui no PV e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? E até a próxima aula.